Bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer dar as boas-vindas a este Olá, webinário internacional sobre como as cidades estão fortalecendo, olá, né, bom os seus dia. sistemas alimentares locais e culturas alimentares. Eu sou Ana Bárbara, sou analista de desenvolvimento circular do ICLEI América do Sul. Bom, gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui conosco hoje, em especial aos colegas parceiros, né, que estiveram envolvidos na organização desse evento, então as colegas Cinetemba e Jocudo, do ICLEI África, e as colegas do Comida do Amanhã, que estão aqui hoje também, a Juliana, a Francine, a Maria Eduarda e a Thaís. É, Bom, esse evento ele é um resultado da colaboração, então, entre dois projetos, né, que o ICLEI América do Sul atua e que compartilham propósitos complementares, né, o projeto AfriFood Links e o projeto Lupa. O AfriFood Links é um projeto internacional financiado pela União Europeia e é coordenado pelos colegas do ICLEI África. E o ICLEI América do Sul atua como um parceiro, né, nesse projeto, que tem como objetivo enfrentar os desafios da insegurança alimentar e dos impactos ambientais, com foco nas cidades africanas, mas também visa promover essas trocas de experiências com as cidades ao redor do mundo. E o LUPA, o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, é uma iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas públicas alimentares em cidades brasileiras, que o ICLEI América do Sul é co-realizador, né, em parceria com o Instituto do Amanhã, que é o idealizador do projeto. E o Lupa é um espaço de troca, de formação e construção coletiva que apoia as cidades, né, no desenvolvimento, implementação e no aprimoramento das políticas para sistemas alimentares urbanos mais sustentáveis, juntos e resilientes. Então, hoje a gente une esses dois projetos, estamos muito contentes de dar as boas-vindas a todas as cidades que estão aqui conosco hoje. E a união desses dois projetos, desse momento, né, é um momento simbólico e importante da cooperação entre regiões do sul global, né? Então, essa parceria entre o AfriFood Links e o Lupa expressa não apenas essa intenção de trocar as boas práticas, mas também fortalecer, né, essa visão da cooperação sul-sul que a gente tem muito interesse em promover, baseada no reconhecimento que temos alguns desafios comuns e nesse valor do diálogo, né, entre os pares e na construção conjunta de soluções. Então, nesse sentido, né, hoje a gente vai ter o compartilhamento de experiências de duas cidades, né, uma cidade brasileira, que será a cidade de Barcarena, e outra cidade do Quênia, a cidade de Kisumu. E vamos então ter esse momento para ouvir um pouco sobre as experiências dessas duas cidades, como elas têm valorizado a produção local de alimentos e as culturas alimentares como caminho para a soberania alimentar. E em seguida vamos ter um espaço, né, de reflexão e trocas, onde então as cidades que estão aqui presentes poderão trocar entre si. Então sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos um excelente evento, uma excelente conversa. E agora eu gostaria de passar a palavra para Juliana Tangari, que é diretora do Comida do Amanhã, para as palavras também de boas-vindas. So, hi everyone, greetings from Brazil. I will also switch to Portuguese in consideration of our Brazilian Eu vou colleagues agora here. falar em So, português e a bom Juliana vai dia começar a a falar em todos e todas aqui português. do Brasil e bom dia ou boa tarde a todas e todos da África. É, Hoje é um dia de muita alegria. A gente vem há algum tempo ensaiando essa parceria entre essas duas redes de cidades voltadas para políticas alimentares, né? O LUPA e o AfriFood Links. Para os nossos colegas hoje do Brasil, do Lupa, eu queria pedir um pouquinho de paciência. Todo mês a gente tem um seminário nesse dia, nesse horário, e esse é o mês em que a gente resolveu fazer esse primeiro encontro internacional. Então, temos esse pequeno desafio da língua. Espero que vocês já tenham conseguido encontrar o botão, né, o ícone de tradução, de interpretação, porque já já quem vai começar aqui a falar, os nossos colegas da África vão falar em inglês, então se preparem para conseguir usar a tradução, mas sintam-se à vontade para fazer suas perguntas, colocar seus comentários em português e a gente aqui da organização vai tentar fazendo as traduções no chat também para facilitar essa questão de linguagem. Mas tirando esse lado operacional, também gostaria
para os colegas da África, para os colegas do AfriFood Links, e demais colegas. Esse é um seminário aberto hoje, né? Então, tenho certeza que pessoas de diversas organizações, dizer um pouquinho do Lupa, que é essa rede de cidades, como a Ana já apresentou. Na verdade, é um programa contínuo. Opa, mudei aqui é um programa contínuo que a gente roda no Brasil com cidades brasileiras há 5 anos, né, desde 2021, hoje contando com quase 60 cidades. Temos atividades contínuas ao longo do ano inteiro para troca de experiências e acreditamos muito na potência de um planejamento de políticas alimentares integrado, coerente, onde estratégias de alimentação, no Brasil a gente usa o modelo do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, mas que é o Food Strategy, como a gente fala em Food Policy Strategy em inglês. Mas essa ideia de dar coerência ao planejamento das políticas alimentares, integração das agendas, um trabalho intersetorial, e trabalhar também com a participação social na construção e execução de políticas públicas. Então, Na noite, eu não quase bati um cara desse. Não dá pra tu enxergar isso à noite. eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar o microfone para a gente conseguir se ouvir. Então, é um prazer começar essa troca. Então, o Lupa é uma rede nacional, cidades brasileiras, e agora a gente, há muito tempo, já vem querendo, mas agora finalmente a gente consegue fazer essa troca com os nossos colegas do continente africano, entender quais são os denominadores comuns, em que pontos as nossas cidades se tocam, e também as nossas particularidades, aquilo que nos difere, como nós podemos aprender uns com os outros a partir de uma perspectiva do Sul Global. Muito obrigada a todas e todos que estão aqui hoje. Eu devolvo para você, Ana. Muito obrigada, Ju. Agora eu gostaria então de passar a palavra para os colegas do ICLEI África. Acredito que vai ser a Cinetemba que vai fazer a fala, para também uma fala de boas-vindas para o nosso evento. Thank you so much, Juliana, for those opening Muito remarks. obrigada, Juliana, por greetings to essas palavras everyone. Thank you so iniciais much. e obrigada a todos por estarem Thank aqui you so much presentes. for joining us today. E é um In this prazer webinar, this tê-los is the aqui second conosco series e of também webinars estar that we are participando co-hosting with dessas SAMS séries que nós já and Lupa. estamos We had one earlier a this fazer year acontecer e já that começamos took antes place nesse ano de in May, 2025 and this one e focused foi em on the maio. Brazilian framework E for multi-level foi quando governance. nós So we are vimos really ali excited o for quadro this continued estrutural do collaboration Brasil, and just to e nós see what ali comes out of consideramos. today's dialogue, which is really Então, focusing vamos on saber local como food é que nós systems vamos and food agora cultures. concluir So the Network essa Cities interação platform entre as is diferentes culturas part of the e saber AfriFood como é que Links nós vamos project, and I'll share the continuar os link of nossos the AfriFood Links projetos webpage that we can referentes just have a a look AfriFood of what the Links project is e all about. também saber um But pouco the mais biggest detalhadamente dos aim for projetos Network Cities e is just também como é creating que a nós vamos também space fazer for essa exchange, for learning, for conexão com collaboration. as And so redes our partnership with e Lupa and também SAMS como é que nós is vamos really a great estreitar example os nossos of this relacionamentos vision com being a action. So Lupa e thank you so também much como é que for nós joining vamos us today. daqui I'm para really frente excited to hear nos what's juntar going to nas emerge ações from futuras. today's conversation. I'll Eu pass it over to agora Anna, estou who's our moderator for passar a today's palavra session. para a Thank you, Ana, Anna. que vai ser a Obrigada, moderadora da nossa Cine. reunião hoje. Muito Bom, obrigada. então vamos iniciar com a programação de hoje. Eu gostaria de convidar a senhora Rose Anchin, perdão se pronunciei errado, que representa a cidade de Kisumu. Bom, Rose atua desde 2009 como coordenadora de agrinutrição no condado de Kisumu, no Quênia. Em sua função, Rose liderou o desenvolvimento da estratégia de agrinutrição do condado de Kisumu e participou da formulação da estratégia do Sistema Alimentar de Kisumu. E Rose também foi destacada para a FAO Quênia entre 2019 e 2023 como coordenadora consultiva de articulação alimentar do condado de Kisumu, no âmbito do Programa de Sistemas Alimentares. Desde 2021, foi responsável pelas atividades de alimentação e nutrição
do condado para o projeto Save the Children Advancing Nutrition e atuou como ponto focal para o AfriFood Links. E atualmente é cofundadora e diretora executiva da organização Youths and Food Systems Advocacy. Então, Rose, passo a palavra para você. Você tem de 15 a 18 minutos para não passarmos muito do nosso tempo. Rose, are you there? You are mute. Yeah, it's okay. Muito bem, já abri o Thank you. microfone. Thank you so much, everyone. Muito obrigada. Okay, after the introductions now, kindly allow Depois me just to dessa go straight to my introdução, eu presentations. gostaria de ir direto à minha I love apresentação the way you've introduced e me. eu Thank you. gostei da forma como I'm você going to talk me about cities strengthening apresentou, Ana, local muito food obrigada. systems and culture. E eu And most of the trabalho experiences dentro I'm going to talk about da AfriFood Links, is what exatamente we na have parte de in alimentos e Kisumu, cultura. Kenya. E agora eu vou falar um pouco do So trabalho de I actually thought Kusumo, of no Quênia. beginning with the slogan. Eu vou And this começar kind a of falar do slogan slogan que nós would temos, talk or que put Rose, much emphasis. just one E point. vamos We are também not poder seeing mostrar. your presentation. Are you sharing? Oh my God. Mhm. Are you seeing it? No, not yet. Not yet. Okay, let me go back. Let me just go back. Okay, yeah. You Did can see oh, it now. now it's You starting. Podem can ver now see it. agora. One moment. It's not right. Oh, okay. Now I can see, but it's not on the presentation mode. Okay. Oh, what next? Because your screen sharing, it's Maybe on. are you sharing just the PPT, not the window with the format presentation? But we can see. Share. Okay, you can now see it. We Podem are ver still agora. seeing not the presentation mode. But we can see if you want to use that. We are It's okay. seeing the second slide, the slogan slide. The slogan, eh? Okay, and you seeing the first one? Yeah, the first one. Okay, then now the slogan. Okay, so I can Yes. continue. Yeah. Mhm. Podemos continuar okay? assim. All right. Muito bem, vamos. So the slogan is just O stressing about slogan we grow what we está eat a falar and we eat que what we grow. nós And the semeamos o reason why que I came nós up with this comemos. is Então, that com isso, we need to nós start with queremos the children, dizer like the school-going que children, to appreciate the o foods trabalho that are feito com as culturally crianças or nas escolas, locally produced isso é for uma them to accept. informação que faz And parte do que nós sometimes even chamamos um us, we trabalho de say, cultura. we ate it Então, this way. nós That means, falamos a I elas didn't que want to nós say, but that comemos o means que nós the way my plantamos mother or my e grandmother prepared isso it. é a And forma pela qual a minha mãe comeu, it's the only aquela way we forma can pela qual introduce a young minha people avó to comeu. the local or Então, the cultural isso foods that we have. cria So those slogans, if they can ring entendimento in people's minds, do que nós then queremos levar we'll como be able to promote mensagem com o locally slogan produced e foods dessa or the forma cultural foods existe around. essa So cities promoção around the world de como are now fazer o increasingly plantio, a plantação recognizing de the important alimentos. link E também between food, existe the essa culture, parte and de the health esclarecimento do health que issues, as crianças vão like passar we a all know, entender and que they are existe essa developing policies conexão and entre o initiatives plantio, o that alimento e a support local nutrição. food systems E and promoting isso é healthy, a forma culturally como and nós appropriate fizemos diets. para que fossem, então, desenvolvidas políticas If e you go now iniciativas to que fossem dar o the apoio aos third slide, sistemas de it's now alimentos. talking how cities
taking Nesse outro actions, because slide, nós already temos we've known como é que as issues of health cidades têm versus other foods that are not actually desenvolvido uma accepted. ação. So No número one 1, of the nós ways temos ali that cities are escrito taking uma action das formas como é que as is supporting cidades local tomam food uma systems. ação, And this is happening in que Kenya é and Kisumu no suporte through do our sistema multi-sectoral local de alimentos. platforms. E Many dessa cities forma, encourage various as technologies that we know tecnologias podem that atingir we determinadas usually see around to plataformas promote urban e and o que peri-urban nós agriculture. podemos I ver é call it in que short UPAP. existe a And we also have promoção modern do que farmers nós markets chamamos where de these kinds of agricultura foods are urbana sold or e they are taken to be sold. periurbana. And E, that way, the way they are e nós presented or vemos também preserved como for é people to que get them os in the best mercados state, dos and fazendeiros ou also local como food a procurement that are aquisição affordable de to alimentos the people locais podem of se tornar mais all viáveis e cadres. como isso The food needs to be affordable to feito de everybody. maneira So in Kisumu estratégica para County, que strategically cited uma was fazenda comprehensive que UPAP modelo demo farm pode with ser all possible então exotic conhecida and e que local não vegetables seja and herbs. considerada That difícil one de enables se people to see the fazer technologies that you e can que have também to há produce a your own food possibilidade de or the haver o safe foods, plantio and de it also legumes e promotes verduras locais, acceptability of mas também exóticos e the que kind of vêm de vegetables fora. and herbs that are available. E So we saw the same dessa forma, in Windhoek, nós the Kokuna podemos farm, ver que where também acontece demonstrations were being numa done on fazenda such, and chamada people were going Kokuna, there em to Windhoek, na learn. Namíbia, So e que integrating local também agriculture integra a with the agricultura public health local goals. com os So in Kisumu, objetivos da saúde we pública. have also mobile Em food Kisumu, nós vendors, também and they are temos licensed to sell vendedores fresh fruits de and even alimentos vegetables within. que são And not only ambulantes, that, que currently there is têm one that we permissão, visited with the Jewels team possuem licença last e que week, and podem we saw vender very nice frutas things. e We legumes saw e like verduras Uji Power, although in frescos Namibia we also saw dentro that, do que but nós this one now chamamos people hawk them around, where people dentro can buy them. dessa They are safe transição and healthy. de So it's only tempo, promoting porque the local food, é uma the forma que nós preparation utensils, conseguimos they are all local. promover Really o produto exciting. local e também que The é second one is celebrating promovido and preserving de food uma forma cultures. local e Sometimes constante. it is impressive to Nesse see that slide número through the 2, promotion o of local ponto foods, não policies só a and celebração, initiatives mas também a within Kisumu, preservação das we are culturas de promoting alimentos. upcoming E nós eateries estamos that are também doing local aqui foods, a and dar in o some nosso cases apoio cooked a and served in algumas the traditional dishes iniciativas like I've que mentioned. podem ser também And it was in the comidas cozidas, old days that we saw preparadas, those, que but são now servidas it's de actually maneira tradicional. diminishing. So when people do them now, E through o the que nós policies and the strategies we are talking vemos é about, que agora, we com essas actually promoting the healthy ways políticas of e eating. And iniciativas, I feel that this keeps os and reminds indivíduos us of the conseguem ancient perceber cultures que that há promoted healthy eating. opções Now, in pela a draft forma paper que on se nutrition come. that we have, Então, there quando have nós been an falamos sobre a advocacy communication nutrição, nós strategy temos messages. uma estratégia de Messages that comunicação are que nós in short defendemos forms e temos ali mensagens and que são shouting feitas about sobre a nutrição promotion of healthy estratégica foods. e And elas se even the strategies and the policies that support them. dividem em duas We have categorias. agri-nutrition strategy Os alimentos and the food system strategies multiculturais, that is well known for que Kisumu ali County. nós I contamos com participated os in coming alimentos, up with as this and comidas even the launch. dos Then imigrantes, under that we de still have comunidades multicultural imigrantes, food e hubs, também temos which accelerate também the esses centros culinary que traditions of fazem of the immigrant communities while uma promoting health aceleração education about these culinária days. nesses We centros, have like onde são restaurants that are ensinados e promoting educados just the Indian dishes. So if the sobre immigrants as are around, dietas, e também nós some temos certain designated restaurants alguns are allowed to pratos promote these tradicionais foods. que são And this is because of the strategies and the inseridos policies and the dentro dos drafts that are programas there. públicos e And aonde also we as incorporate campanhas de traditional nutrição dishes into são public fortalecidas programs and através da nutrition identidade campaigns. cultural.
E dessa forma nós just to podemos fazer strengthen cultural campanhas para identity and also to a, improve a health. melhoria da The third one saúde. is on schools and institutional food O policies. próximo ponto é In o the early 3, que childhood fala sobre department, the as ECD, we have an políticas act and institucionais de regulation that is alimentos ongoing, dentro and das it has the escolas. cultural food Ah, component. But this is Dentro also desse anchored on our conceito, agri-nutrition desse and food componente system strategy. sobre The food o system is departamento just infantil everything de about food. educação, It o que helps nós cities tentamos fazer é reforming explicar food served in sobre public institutions a like schools and public noção health facilities. generalizada Private dos school alimentos. meals are E being o que nós redesigned temos with locally feito, sourced o que nós temos ingredients visto and é que vegetarian dentro das options offered to escolas those nós deserving. temos também Like this is where now oferecido children will be able to opções grow each the para local alimentação vegetables. If you look vegetariana. at the picture E at my se, introductory, the first se vocês viram the aquela first slide, the primeira vegetable you see imagem there, do that's meu a local one. primeiro So these children will be slide, able to é see them, sobre appreciate, and exatamente even esse when prepared at envolvimento home, de there's plantio de no alimentos reason why they shouldn't take it. dentro So das in my escolas. early E days, por while que in a primary se school, deve we had se explicar we have que a some opção small fish vegetariana that people também don't é like. bastante But saudável. because we were introduced to E these foods porque nós in school when estamos we were young, agora a we really appreciate introduzir it and it's so nutritious, nesse including nível the healthy de leaves escolaridade vegetables. infantil, é muito So importante que eles that's saibam da how onde é que these sai o food alimento. cultures Isso tem can a be ver com appreciated as culturas in the de policies alimentos, e and elas podem ser in vistas the legal dentro das documents. políticas The e fourth que vão one is estar, tackling food obviamente, waste and inseridas dentro dos sustainability. documentos Reducing sobre os food waste alimentos. improves food security and the O número 4 fala environmental sobre a health. sustentabilidade e também sobre In the Milan Urban Food Policy Pact supports policies that o reduce food alimento waste. que não é mais And we were usado e lucky que é in jogado Kisumu. fora. Então, aqui em We Kisumu, were sponsored by FAO, nós fomos through which we patrocinados signed the e Food Pact. I think we nós did it before. fizemos Chef Joanne ali has it on my a slide. assinatura de um And pacto we realized onde that a lot of nós food was going into waste, iríamos nos and comprometer that now em improves access ver to que healthy food. muitos dos nossos alimentos, a produção We dos nossos witnessed the alimentos one that was estavam being indo signed in para Chef Joanne this year, os early países last year when we were there ocidentais. in Morocco. Então, So Kisumu quando also nós did the same estivemos earlier. em So some countries such Marrocos, as Seoul also nós implements tivemos strict food waste separation esse and imposing conhecimento laws e promoting a vimos more ali sustainable que food systems. havia a So chance through de the se multi-sectoral promover platform, políticas this que needs to be promoted. protegessem e também assuntos ligados à plantação And que it can only precisavam be ser achieved when promovidos. multi-sectoral platform is strong. Then we have O equitable número access to healthy 5 food. é Cities around the ponto world muito are importante para increasingly nós, que fala recognizing the power of sobre local ter food systems and acesso cultural food equiparado practices to para improve public todos health, environmental sustainability, social sobre and social equity. alimento So the social saudável. equity will Então, be taking care quando of the nós special temos essa cadres of people like the aged, equiparação, essa maybe the equidade, disabled people. nós estamos So a our national government contar has the que social fund as that offers some cidades token to the no aged mundo vão in acquiring farm reconhecer inputs, que o and this poder helps dos in checking the sistemas de diets and alimentos also the locais supplies e to também os either take alimentos care of their health culturais, insurance. essas práticas We poderão have partners helping melhorar in local food a promotions saúde through pública providing e and também displaying of local contando com seeds. as promoções Aligning public food com as procurement, like the food promoções meals, das with sustainable and sementes culturally locais. Quando nós appropriate food falamos da choices parte cultural, nós temos também is que another contar one. com as And the escolhas sixth one is on apropriadas. the local government E innovations. neste outro ponto A 6, scoping nós review temos as of urban food inovações policies locais do found governo that cities local. are Quando using nós public olhamos para procurement to as serve healthier meals políticas in schools and sobre hospitals, esses regulating alimentos ultra-processed urbanos, foods and nós promoting temos traditional diets and encouraging community regulamentos, gardens and food education regulamentações programs. Now e in Kisumu, também programas de just educação before sobre os the alimentos.
the agri-nutrition Agora, em strategy, we were Kisumu, out nós campaigning temos for the o meals, que nós and they are chamamos served to de patients in public estrutura hospitals. de This far, there is a informação e great de change and promoção, e improvement. nós temos visto que isso I tem have the sido 7th point, cultural grandemente inclusion and recebido food e bem citizenship. aderido. Under here, Isso while many significa que nós promote chegamos local agora no and ponto sustainable 7, food, que tem a they ver com a inclusão often cultural overlook the e contributions a of immigrant cidadania, communities. por Why assim do dizer, we say alimentar. so? E com isso, nós propagamos o alimento. If maybe I come to maybe South Africa and I don't see Muito what bem, I can se eat for for o caso, the por days that exemplo, I'm de eu there, chegar it a becomes visitar all kinds a of África do dishes to Sul be served. e não encontrar Then um how city alimento que eu exchanges estou have offered acostumada, valuable insights into normalmente o forming que and strengthening acontece é que uma multi-stakeholder pessoa platforms. lamenta não estar During our encontrando um visit, alimento we shared conhecido, how they were going to mas integrate o que nós ecosystem-based queremos dizer approaches com to isso é multi-sectorial que platforms. nós And this was to vamos balance encontrar growth with the formas de se environmental introduzir sustainability. The a environment needs diferentes just to be okay plataformas aonde for the healthy foods to be existem produced. meio And so ambientes legal aonde documents haverão alimentos needs to que be there, poderão like on ser the do environmental aceite, issues. por So a exemplo, key de takeaway was the pessoas que importance of aligning viajam, e para nós isso aqui tem a ver com o sectorial intercâmbio de policies cidades que and podem closing oferecer regulatory percepções gaps to make em como é MSP que more se effective faz and esse tipo inclusive. de This is what cities are also troca. encouraged to do. E nós, com Under isso, queremos nutrition dizer forecast que as MSP Kisumu, cidades Kenya, da for costa porridge, têm for the uma wheat, forma and even específica for de what we call fazer. Nós ugali. temos Those of come to Kenya. Ugali is a maize that is Nós made into temos like a cake, and we grão use it chamado ugali, que é trigo as a e que source há of uma forma de carbohydrate or se yeah. cozinhar, e que So existe these também platforms a evolve based capacidade on de local ser needs, reidratado, with e isso strong vai de encontro emphasis com on a necessidade inclusive da planning área, and e monitoring. isso So one challenge significa que nós temos que ter highlighted was também sustaining coordination monitoramento e at the local também uma level. Coordination was coordenação not really e nice, que vocês where podem implementation imaginar actually que para se ter uma happens at the coordenação, isso ground. And existe this trabalho challenge bastante learned focado, even e in Kisumu. o We've que nós learned it aprendemos in em Kisumu é and there are que, no follow-ups. Like perdão, eu não ouvi bem, parece que a people need to be conexão strict. foi If perdida. Madonna after it's for the government institute, and then you find that up to that time, there's usually no follow-ups. O que às vezes pode Kenya acontecer é que experiences nesse Kenya's monitoramento e experience with coordenação, multi-stakeholder às vezes platform não se offers several recebe valuable muito informação, lessons, e às vezes especially a in the ênfase context a of essa coordenação governance, service pode ser delivery, perdida. and sustainable Indo development. agora ao And próximo I would say that slide, under the fala-se local sobre as ownership, it's so lições crucial. sobre o MSP Effective no MSP Quênia, in Kisumu often emerge when local e quando isso actors like acontece the county em government, the civil Kisumu, nós societies, and the sabemos que os CBOs atores take que lead. estão But this dentro ensures do that the governo, platforms are dentro das grounded in comunidades, local realities and nós vemos priorities que rather as than being donor-driven plataformas que estão or presentes, elas overly são centralized. So estão we need to muitas learn from vezes this por demais point here, centralizadas the nesses local pontos e ownership não estão bem that is crucial. distribuídas. Então, Without it, por isso que nós these temos things aqui come no and número they're 1, just que nós put in the shelves. And chamamos then we have que the é inclusivity crucial que se tenha that drives apropriação impact. local, Successful porque com isso nós podemos ter impacto MSPs mais have been prioritized in inclusive bem participation. sucedido. Especially you have women, you have youth, the marginalized groups. Nós When you have temos them, there is hope of os food security, of componentes climate que resilience estão that have dentro shown better de results when they're comunidades actively engaged marginalizadas, in grupos de diverse mulheres, voices in planning and e, decision making. portanto, If nós they are not left precisamos ter a behind, inclusividade they'll por be detrás nothing. desse impacto, And then porque under sem governance structures and clear esses roles and grupos bem matters, representados, nós they não drive teríamos como MSP, alcançá-los. and they tend to have well-defined roles.
quando nós temos And then also essas the lições de responsibilities and decision-making MSP process, muito bem and that definidas, helps elas avoid podem duplication. oferecer It also builds ah, trust and ensures condições de ter accountability among estruturas de stakeholders. governança, Once we elas have that poderão ter accountability and binding the funções stakeholders, bem there determinadas. is then the progress in the MSP. Without it, it grounds. Nós Then também we have the podemos continuous need ver for o capacity building. progresso Platforms desse struggle with technical and trabalho do institutional MSP capacity. e Ongoing vemos training ali a and mentorship and capacitação knowledge que pode exchange, such as ser through City to City that desenvolvida we've no been doing, intercâmbio. Isso vai through depender webinars, muito das cidades que nós temos trabalhado. through physical participation, Temos learning, or também a at the participação regional forums física. have proven essential Temos to também strengthen fóruns MSPs que over time. estão In Morocco, in online, Namibia, e we were quando made to nós talk so much about it. vimos esse And trabalho they're feito na already doing Namíbia e something nos about it. Marrocos, nós And even vimos que online. eles já So we have estavam also a data ver evidence. certo Once you do sucesso something, then they're nesse supposed to be put procedimento. online for people to see, even without Nós us talking também about it, vimos a without necessidade asking de questions, you colocar just go essas online and see. experiências todas So without this kind of de data, forma data built, virtual, para que todos credibility, pudessem entender then the e também information ver remains que é just with a uma few people. forma credível de se Rose, So fazer how o to trabalho e let you também know, ter a we informação. reached the time, so if you could close maybe in 2 minutes. Thank you. Yes, just 2 more slides. So how Só can these lessons be apenas applied to MSP? 2 slides. Applying them can set the foundation for Agora, se platforms nós that are falarmos da inclusive, aplicação do sustainable, and MSP, genuinely nós impactful. sabemos que So first ao we could check aplicar local leadership. Instead of imposing people essas from lições, outside pode to ser co-create the MSP, a fundação para co-create the plataformas MSP with the que local actors serão from day one. The inclusivas, day one you are starting, sustentáveis, bring poderão in, bring ser government, the county genuinamente government, bring the CBOs, impactantes. the local champions, and they would lead the way to buy long time Nós in. sabemos que And then key também que a stakeholders mapping liderança must also be done. local The people poderá, you want to então, bring in, co-criar you need to be sure what are they doing, are they o transparent, are they envolvimento de open? atores dia Once you após do that, dia, e que também nós then estaremos there is contando com ownership. os governos e com os Thank you so CBOs much. e também com os campeões Over locais. to E you. isso, obviamente, vai gerar Thank um you, mapeamento de Rose. partes Muito obrigada. interessadas. Certamente muito interessante, né, conhecermos um pouco mais sobre outras cidades nesse tema e considerando a agenda que a gente tem aqui hoje com as cidades do Lupa, né, as cidades brasileiras que participam, certamente uma troca muito interessante para que as cidades conheçam outras realidades. E, bom, depois, se a gente tiver um tempinho, quem sabe a gente tem uma oportunidade ainda de trocar um pouco mais com as cidades. Muito obrigada, Rose. E agora, então, para dar continuidade, eu gostaria de convidar, né, o senhor Edson Anilo Cardoso, que representa a cidade de Barcarena. Edson é graduado e pós-graduado pela Universidade da Amazônia, é administrador de empresas com formação específica em gestão empresarial, especialista em engenharia de produção e gestão pública. Servidor público de carreira da Companhia de Saneamento do Estado do Pará e está atualmente como secretário municipal de Agricultura do município de Barcarena, no estado do Pará, cargo que exerceu também de 2009 a 2012. E o Edson também é representante do município de Barcarena no Fórum Pan-Amazônico de Cidades Resilientes. Então, Edson, eu passo a palavra para você e você também tem de 15 a 18 minutos, por gentileza. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Quero iniciar aqui parabenizando a Rose por mostrar um trabalho tão bonito de dar acesso ao alimento, mas alimento que as pessoas gostam de consumir, que querem consumir, que são os seus alimentos. Parabéns, Rose, pelo trabalho. Iniciar realmente dizendo da nossa satisfação de colocar Barcarena nesse propósito de dividir, compartilhar aprendizado. Agradecer ao ICLEI, agradecer ao Comida do Amanhã e a todos os parceiros que fazem essa batalha, essa jornada de levar alimento para as pessoas, um caminhar de desafios, mas um caminhar bonito, que entrega aquilo que de melhor nós podemos entregar às pessoas. Então, eu vou direto à apresentação para que a gente possa realmente ganhar trocas e poder dividir com as pessoas
o que a gente tem realizado em Barcarena. E o que é Barcarena? Qual é a cidade que a gente está falando? A gente está falando de uma cidade que é costeira, estuarina, do estado do Pará, da Amazônia, do Brasil, do mundo, e que tem 1.310 quilômetros quadrados de área para a convivência de 130 mil pessoas, 130 mil habitantes. Essas características próprias da cidade trazem para ela um destaque muito importante na economia da logística portuária e como um polo industrial onde há beneficiamento de minério. Também essa condição de Barcarena é muito atrativa aos investimentos e também traz para cá muitas pessoas. Então, nós temos pessoas de todos os lugares convivendo com nossas pessoas, pessoas daqui da região. E essas pessoas que estão aqui, elas precisam e merecem receber os serviços prestados pela gestão municipal, que por ser amazônica, por ter essa realidade, tem nos seus desafios de levar serviço, ganhar espaço em acessos muito, muito longos, pelos rios ou pelas estradas. Municípios amazônicos têm esse desafio de grandes distâncias pelas águas e pelas estradas. Mas, por outro lado, essa também característica faz com que, como sermos municípios amazônicos e ribeirinhos, nós temos ativos aqui culturais e ambientais que são destaque pelas mãos dos homens e mulheres que vivem aqui. Nós somos a terra da guitarrada, do mestre Vieira, que propaga esse ritmo nosso que é conhecido no mundo todo, mas nós também somos uma cidade praieira, a cidade dos festivais do verão amazônico, do Festival do Abacaxi, e somos isso, somos uma cidade praieira, com grande potencial para o turismo, o esporte, o lazer. E falando do nosso assunto, nós somos também uma cidade que pode produzir alimentos, que tem a capacidade de produzir alimentos. Nós temos como gerar renda e ofertar alimentos a partir da agricultura familiar e das nossas tradições locais. E isso tudo gira em torno do nosso principal fruto, que é o açaí. O açaí, conhecido mundialmente, está nas nossas mesas das famílias, mas também está nos nossos cardápios, que nós vamos mostrar dentro das nossas estratégias de levar alimento para as pessoas. Mas isso não começou ontem, isso começou quando a gente realmente decidiu que o futuro que nós queríamos para Barcarena. Lá em 2013, quando a gente decide mudar e agregar ao nosso planejamento os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós tornamos isso uma lei que faz com que todos os nossos planejamentos caminhem por dentro desses objetivos, se direcionem por eles e possam realmente trazer toda a força, toda a potencialidade de contribuir para as questões ambientais, mas principalmente para cuidar das pessoas. Continuamos isso quando os objetivos do milênio deixam de ser objetivos do milênio para serem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e então o município, naquele momento de 2013 para cá, passa a fazer todo esse planejamento buscando realizar todas as metas e indicações dos ODS. Mas foi em 2021 que a gente percebeu que tudo estava muito próximo da gente, que a gente estava interligado com o mundo e que nós estávamos num caminho certo, mas que ele tinha grandes desafios. Fosse pelas mudanças climáticas e, naquele momento, pela pandemia da Covid, que mostrou para a gente o quanto o aquecimento global estava próximo dessa cidade costeira estuarina que está interligada com o mundo, como as desigualdades aumentavam com essa questão climática e também com a Covid, e o aumento da fome. Nós percebemos que essas desigualdades elas traziam a fome mais para perto das pessoas. Então, naquele momento, Barcarena também começou a enxergar a necessidade de atuar firmemente já para o combate à Covid e criou alguns mecanismos emergenciais, como o Cuida Barcarena, que levou recurso para as famílias, para que elas pudessem se manter minimamente, o kit de alimentos da educação, toda a alimentação da educação que é oferecida para os alunos, foi transformada em cestas que foram entregues nas famílias por conta das crianças não estarem indo para a escola. Então, nós resolvemos, naquele momento, criar kits de alimentos
que foram entregues para as famílias para manter a segurança alimentar, principalmente daquele aluno, daquela família naquele momento difícil. Também vimos a necessidade de criar cestas básicas, tanto para fortalecer o escoamento da produção da agricultura, como também para atender aquelas famílias que estavam em vulnerabilidade social ou insegurança alimentar daquele momento de Covid. E estávamos vivendo um momento de planejamento. Como eu disse, o nosso planejamento é baseado nos ODS, e essas experiências da Covid tornaram para nós necessário que, naquele momento, naquele ano de planejamento das metas futuras, nós colocássemos essa estrutura emergencial como uma estrutura permanente. E aí, nós fomos buscar parceiros, nós fomos nos agregar àqueles que realmente têm mostrado que todas as cidades, todos os governos locais juntos podem realmente mudar o mundo. E aí, nós nos unimos ao ICLEI, fomos a 100ª cidade local a aderir ao ICLEI, e fomos buscar os 5 caminhos que são apontados por esse organismo que junta pessoas, que junta cidades, que junta governos para poder pensar um mundo mais justo justo e climático, justo, social e climático. Então, vamos buscar, dentro do nosso planejamento, ideias para a agricultura e para todas as nossas outras estratégias que fossem baseadas na natureza, que tivessem pegadas de baixo carbono, que mostrassem como fazer o desenvolvimento local, manter essa economia circular permanente, tornar a cidade resiliente, se adaptando às mudanças climáticas, mas também trabalhando para que a gente pudesse mitigar todos os efeitos que a mudança climática nos traz e traz a todo mundo. Somos uma cidade que é interligada pelos rios, nossos caminhos são os rios, e a gente sabe que as mudanças climáticas nos afetam e nos afetarão muito mais se nós não nos tornarmos resilientes, resistentes e adaptados a essas mudanças. Mas nada disso tem sentido se nós não fizermos centrado nas pessoas. Então, nós montamos, a partir dali, toda uma governança e um arcabouço legal para que a gente pudesse dar, principalmente ao nosso sistema alimentar, essa condição toda de responder à segurança alimentar, à produção, à geração de renda, ao aumento de oferta de alimentos nossos, da nossa tradição, mas que eles tivessem garantia de comércio e garantia de chegar na mesa das pessoas. Então, nós criamos, naquele momento, um sistema municipal de monitoramento da agricultura familiar, que passou a levar assistência técnica de produção para os agricultores familiares e para os ribeirinhos, mas, principalmente, identificando qual era a nossa produção, o que a gente produzia, o que a gente tinha aqui que é da nossa realidade, que é da nossa cultura alimentar e que pode ser comercializado e colocado na mesa das pessoas. Então, nós passamos a investir no aumento da produção agrícola familiar e na oferta de alimentos. Criamos também, de forma permanente, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, tanto para a proteção social naquele momento, então nós passamos a investir recurso municipal previsto em lei, para que permanentemente a gente pudesse contribuir para as famílias em vulnerabilidade social que estavam também vivenciando aquele momento de insegurança alimentar, mas dessa vez tornando isso uma lei, tornando isso permanente. E logo adiante nós percebemos que também era possível colocar recurso público para promover a saúde hospitalar e nutricional para aqueles pacientes que são atendidos pelos nossos serviços de saúde e estão internados nos nossos hospitais e clínicas da rede municipal de saúde. E também percebemos que, se tem um serviço que alcança todos nós em qualquer lugar aqui no município, são os serviços ligados à educação. Hoje, nós temos escolas reestruturadas que têm condições de dar o equipamento adequado para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem das crianças, mas também de dar alimento mais saudável. Então, nós passamos a investir com triplo de recurso que vem do governo federal para a alimentação escolar,
nós passamos a investir o triplo de recurso público para melhorar a alimentação escolar e no compromisso da gestão municipal de entregar para toda criança uma refeição. Não mais aquela refeição industrializada, mas uma refeição pronta, feita naquele momento com alimentos nossos, com produtos da região, com o nosso açaí chegando à mesa dos alunos. E aí, esse fomento fez com que nós levássemos para 25 mil alunos da rede municipal uma refeição diária, pronta, bem nutrida. Também criamos, para fortalecer toda essa cadeia de produção e oferta de alimentos, um Fundo Acreditar. É um fundo de microcrédito que é oferecido também com recurso público municipal, que dá condição de investimento para o agricultor, dá condição de investimento para o feirante, para que ele que tem aquele pequeno negócio possa melhorar, ampliar e fazer também a compra imediata daquilo que está mais próximo dele, que é nossa agricultura familiar. Ampliamos os espaços de comércio desse produto, para dar condição de que o alimento fosse entregue para as famílias em um espaço adequado, limpo, higiênico, e com agradabilidade de consumo, de fluxo de pessoas. Então, nós entregamos para a população um complexo comercial de Barcarena, reestruturando toda a orla do município, mas principalmente refazendo aqueles aspectos de feira que nós tínhamos que eram insalubres, que eram perigosos, inseguros, e tornando esse espaço um espaço, inclusive, de lazer e de convivência das famílias, e principalmente abrindo a nossa orla para que os ventos insulares pudessem chegar na nossa população e diminuir esse calor das mudanças climáticas. Foi uma reestruturação total, foi uma transformação da nossa orla. E aí, claro, tudo isso montado agora dentro de uma política municipal de segurança alimentar e nutricional de Barcarena, que nos trouxe a certeza de um caminhar mais tranquilo, voltado para essa pauta tão importante de sistemas alimentares. E, nesse sentido, participar do LUPA, do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, fez com que a gente tivesse esse olhar mais direcionado de colocar a comida no centro das nossas agendas. E este ano nós tivemos a oportunidade de entregar o nosso primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e receber aqui com muito carinho todas as pessoas que fazem parte dessa luta de levar comida para as pessoas no nosso município. E, com tudo isso, avançarmos na nossa pauta de sistemas alimentares. E aí vem os resultados que a gente vem alcançando nesses últimos anos. Um incremento de 21% de área de produção de alimentos, incremento de 160 hectares de cobertura vegetal, rural e urbana, mais de 4 mil famílias atendidas com cestas básicas, 25 mil alunos tendo alimentação tradicional, com sua cultura alimentar respeitada, a inclusão produtiva de 410 famílias da agricultura familiar, melhor segurança alimentar para 19,65% das famílias em vulnerabilidade social cadastradas no nosso sistema de assistência social. Foram mais de 22 milhões de recurso público próprio, recurso nosso, do município, aplicado em desenvolvimento sustentável da agricultura e segurança alimentar e nutricional. E foram criados 960 espaços de feiras e mercados que fazem atendimento da população com transporte gratuito para 276 agricultores familiares da produção local. Isso melhorou a nossa capacidade de ofertar alimentos, que saiu da época de 0,61 e hoje já está alcançando 1,8 hectare de oferta de alimentos que podem ir para a mesa transformados e cozidos da forma que a gente gosta. E melhorou também a renda dos nossos agricultores familiares, que agora alcançam, em média, R$ 3.750 de renda. Então, isso fez também com que a gente fosse buscar novas conquistas e novas metas. Nós tivemos a oportunidade de aceitar o convite de ser cidade mentora do Laboratório Urbano de Políticas Públicas, e nós não nos afastamos, nosso prefeito Renato, nossa vice-prefeita Cristina, juntos tomaram a decisão de que nós podíamos dobrar o investimento em política municipal, em programa municipal de aquisição de alimentos. Então, nós dobramos
o que nós já realizávamos para a compra de cestas verdes, a partir dessa nova meta, e estamos trabalhando na criação de um PMA institucional. Então, é comprar alimento da agricultura familiar para entregar nos nossos eventos institucionais, porque nós tivemos também a grata certeza de que nós podemos atender nossos eventos com um cardápio tradicional, que respeita a nossa cultura alimentar e que compra na região. Inclusive, destacando aqui que essa iniciativa de comprar produtos pode sim ser adotada na nossa COP30, que vai acontecer agora, e colocar alimentos, mesmo que em percentuais mais baixos, mas que podem levar o conhecimento e o reconhecimento da nossa cultura local e geração de renda como legado da COP30 na nossa região norte, na nossa região amazônica. Aqui eu deixo também essa mensagem que nossa Barcarena é solo fértil, a quem planta sementes e coragem de combater a fome hostil e garantir a todos boa viagem. E em seguida, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo que mostra o nosso sistema alimentar. Edson, o vídeo só tá sem áudio, não sei se. Eu acho que quando você compartilha, você tem que permitir o áudio, se eu não me engano. Quando você compartilhou a tela. Ainda está sem áudio? Sim. Eu não consigo. Ô, Edson, na hora que posso- você compartilha a tela, aparece do lado uma opção compartilhar o som também. Vê Acho que tem se que. aparece para você. Você tem que parar de compartilhar e É. começar de novo. Desculpa, me ajudem aqui os técnicos, por favor. Duda, você Ah, consegue compartilhar? Consigo, eu vou preparar aqui o vídeo para poder exibir. Tá bom. Obrigada. agradeço, Duda. Vocês já estão ouvindo? Não escuto. Alguém escuta? Acho que está na mesma medida aqui. Tá beleza aqui, viu? Aqui tá sem som. Para você estar com som? Aqui também Eu tá acho sem que som. vamos deixar rolar então, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Eu Mas sugeriria que você deixe passar e você mesmo fale o que está passando na tela, para que a Isso. possa dizer. Deixa eu aí, tentar voltar agora aqui. aí a gente em seguida encerra, certo, Edson? Só para Sim. manter o tempo aqui. Beleza. Aqui. Bem, a intenção aqui é mostrar para as pessoas as nossas distâncias, mostrar como é que é o trabalho do nosso produtor de açaí, onde é que ele vai buscar esse açaí, de onde vem, como é que ele colhe, os desafios dele de fazer esse movimento. Um depoimento dele dizendo da alegria dele de ter aumentado a produção, de fazer com que esse açaí tivesse o ano todo. Nossos técnicos prestam serviço a eles, mostrando como conviver com a floresta e com o rio e fazer uma produção baseada na natureza, onde eles não exploram, não derrubam, mas fazem o manejo
e o consórcio com outros frutos, como cacau, banana, e nessa área aí também a produção de peixe. Não é só o açaí, também tem a produção do peixe. E aqui mostra o caminho, ele vindo das nossas ilhas de Barcarena para chegar na cidade onde o que a gente chama de batedor de açaí, ele vai levar para sua área, fazer toda a asepsia, o cuidado sanitário necessário para produzir aquilo que a gente realmente gosta, que é o fruto batido, que é o fruto, a polpa da fruta, que vai chegar na nossa mesa. E aí chega na mesa das crianças, chega na mesa dos hospitais. O nosso açaí está em todos os cardápios. Ele liga ao nosso sistema alimentar. Ele faz com que a gente tenha certeza que a nossa cultura alimentar está acontecendo e que as pessoas estão sendo atendidas da forma que elas querem, como elas merecem. Esse é o nosso sistema de segurança alimentar e nutricional. E aí, muito obrigado, eu agradeço, peço perdão pela falha no áudio, mas eu acho que deu para conhecer um pouco desse nosso caminhar pela Amazônia. Muito obrigado, estou aqui à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigada, Edson, pelas palavras, pela apresentação. Mais uma vez, muito interessante ouvir um pouco mais, né, sobre as iniciativas da cidade de Barcarena, uma cidade na região amazônica. Tenho certeza que também foi muito interessante e produtivo para as nossas outras cidades internacionais que estão aqui hoje com a gente. E bom, então passando agora para essa segunda parte e a parte final, né, deste webinário. A ideia é fazer, vou passar a fala para a Juliana Tangari, fazer uma fala sobre, considerando, né, essas duas experiências trazidas aqui, essas duas cidades, e caso a gente tenha algum tempo, a gente pode fazer essa troca de perguntas. Então, caso vocês tenham algum questionamento, alguma dúvida que queiram tirar, principalmente com as duas cidades que apresentaram e quiserem deixar no chat, fiquem à vontade, que em seguida, caso a gente tenha tempo, a Ju faz essa mediação nessa etapa final. Então, vou passar a palavra para a Ju, que vai moderar essa segunda etapa, que é a diretora do Comida do Amanhã, é Juliana Tangari. Então, passo a palavra para você, Ju. Estou aqui, muito obrigada, Ana. Primeiramente, parabéns a Rose e Edson, que fizeram apresentações brilhantes para a gente trabalhar aqui a importância da alimentação tradicional, né? Rose falou bastante sobre isso, sobre como colocar pratos típicos, né, no cardápio da cidade, e Edson também, usando estratégias, às vezes, que se complementam, né? Algumas são parecidas e outras se complementam. E eu queria primeiro, talvez, trazer a Rose, não sei se Rose continua nos ouvindo, eu não estou vendo seu vídeo aberto, mas eu acho que você continua nos ouvindo. A gente ainda não tem nenhuma pergunta especificamente, mas então eu vou colocar uma pergunta e depois para o Edson também, caso não venha nenhuma aqui dos nossos companheiros. Então, Rose, back to you. I think as I understood, and I want to do it just two questions if I can. Então, So, as I Rose, understood, eu Okay, vou agora fazer duas do you hear me? perguntas. I wanted, yes, I can hear Okay. you. So I wanted to hear from the. Are you Can I- able to hear me? Yes, I was actually trying to ask you one question. Okay, I wanted to hear from my counterpart who just presented. She talked of Eu working gostaria de on their ouvir do food strategy. Edson sobre a If sua she's able estratégia de to remember alimentos. maybe Ah, the thematic areas that they are eu working queria on. que você falasse um I would pouco das like áreas to know the thematic temáticas. areas.
Eu queria saber mais informação sobre isso, Edson. Okay, like the objectives, why are they Então, quais working são on a os strategy document? objetivos? Just to Por compare que with what we que have. vocês Thank you. estão, por exemplo, a trabalhar num Okay, Rose, documento I'm not sobre os understanding. You want alimentos? to, are you putting this question Oi, to Rose. Edson? Assim, a nossa meta, como a gente falou, é sempre buscar uma resposta que cuide das pessoas, que leve para as pessoas aquilo que elas precisam. Mas não pode ser uma proposta que seja pautada somente na nossa vontade hoje, ela precisa ter sustentabilidade para o futuro. Então, nós transformamos todas em lei. Elas entram no nosso arcabouço legal para que, no futuro, qualquer outro governante que venha, ele não mude o que a gente está fazendo só porque ele não gostou. Não, ele entenda que é uma estratégia de Estado que vai perpetuar pelo nosso planejamento e que tem a condição clara de ser ampliada, de ter sustentabilidade e de fazer com que esse fortalecimento que começa hoje, ele seja perene, ele traga toda uma condição de renda para as famílias, mas que ele também traga o respeito à cultura alimentar. A gente mostrou o açaí aqui, mas o açaí ele é o centro. Mas ligado a ele, nós temos hortaliças, nós temos cacau, nós temos polpas de frutas e outras iguarias ou frutos nossos que também vão para essa pauta de alimento. E também outro tema que a gente aborda é que essa proposta ela gera insegurança alimentar e nutricional, mas na ponta gere renda. Porque, como eu falei no início, nós somos uma cidade logística portuária e industrial, onde todos querem emprego industrial ou portuário, mas nós não temos capacidade de absorver todos. Então, nós precisamos que a agricultura também seja um campo de geração de renda e guarde as pessoas que vão cuidar da nossa cultura tradicional alimentar. Is Acho that que respondi. what you wanted, Rose? To understand? Nice, yeah. Okay. I'm Sim, just glad sim. Muito because it's just obrigada. talking about Thank the you. foods that are available, the Sim, cultural one, porque and how to você preserve agora it, how to falou make sobre it os alimentos continue e a even in the importância future, deles and the e também a acceptability. So thank garantia you da so much, oportunidade de Edson. trabalho e também Yeah. fazendo uso da sua And Rosie, maybe geografia that com o was Porto. my first Muito question to obrigada. you, would be my first question to you, is É. that for those of us that Juliana, don't know. acho que assim, tá Agora, mudo. Edson, você precisa Juliana? colocar ali na interpretação no português. Veja ali embaixo um globinho, você tem que clicar em português, porque daí quando alguém fala em inglês, a tradutora vai estar traduzindo, tá bom? Ju. I'm in English to talk to Rose, but Eu for those estou of us that falando are in em Brazil and inglês don't por causa know da exactly Rose. how Kusumo is, maybe you Então, could just give us some Rose, quick talvez context você about pode your dar um city pouco and assim that de specific dishes that you uma mentioned fala that assim sobre were a sua the intention to estratégia, put sobre a sua in intenção, o school seu meals, contexto. private and public school meals, Se você pode falar um pouco das support mobile refeições and are the mobile escolares vendors e também facilities, com etc. aqueles So que maybe if estão you could a just give us some colaborar context of the dentro challenges that you desses faced and espaços why de you alimentos, desses developed centros these comunitários. specific strategies. I think E it will se be você very, very pode helpful falar um pouquinho mais dessas for us that don't estratégias know assim particulares, your landscape. específicas. Será que And você the pode second também nos dar uma thing, the second panorâmica do seu question meio that ambiente? I have to you, Uma Rose, outra is that when pergunta you que eu mentioned the tenho multi-stakeholder é platform, sobre I think a it's plataforma quite similar das to what we have in partes Brazil that we call Food Policy interessadas. O Council. que nós But temos it wasn't aqui no clear to Brasil me é if these conselho, platforms comitê, they are e que, they obviamente, take vai de part of encontro the às policy diferentes making plataformas, process, e também or isso do they tem a ver com o a forum to procedimento advise jurídico policymakers. desses So if you could explain to us meios.
alimentos? E também, será que This você pode mechanism, I think it would explicar be mais very ou menos o helpful to make some mecanismo comparison about dessas the models we have for feituras de formulação de social políticas? participation E into também, qual policy é making a and the models participação you have social for social que você participation in pode policy nos making. So this informar will be my a two respeito questions for you. do Thank you. trabalho? Será que você pode dar um pouco mais de Thank you esclarecimento so much, sobre Juliana. isso? Let me start with the last question. Deixa eu logo responder a segunda Yeah, the pergunta. multi-sectorial platform, the team Quando there, nós the falamos stakeholders, da they are key in da coming up with the plataforma policies or any multissetorial legal documents, que as because partes interessadas têm you find that influência, each o que stakeholder, whichever people nós they are sabemos que representing, there cada are parte based on the interessada areas of food tem production, that is the uma social welfare, forma de se apresentar environmental, e também the em cada schools, área education, e all of também, them. por To exemplo, some extent, even the religious participação groups would even be talking about nas some escolas. Temos também os cultural grupos values towards certain religiosos, food. So que you bring também them all têm together essa in the avaliação policy no making contexto do process, valor do so that alimento. E everybody isso tem owns a ver it. exatamente com When o you now go to processamento launch do it, or you want alimento. it to be passed maybe in the Quando nós parliament, then vemos everybody isso, has gone through it, temos essa including even the noção, esse political wing. entendimento, nós So queremos que isso seja when we were aprovado no developing all governo. this, Então, plus nós others, temos all those que categories juntar are there, todos the multi-sectorial esses pontos e ver team. qual é a categoria Thank you. que If you isso remember at one point when I ajuda was saying, for it to continue, those no people lado da need to be involved plataforma from the beginning. multissetorial. Então, é dessa forma que nós fazemos a nossa Another question análise e was a nossa on why we came up with compilação de the strategies, informação. and I would Nós like to também start with the agri-nutrition strategy. nós também One, our queremos agora, eu quero poverty também agora level falar para was você sobre a nossa not very nice. estratégia For Kenya, we had na 36, criação de and políticas. Kisumu it was 16%. So Nós that vimos wasn't que very nice. tinha ali It was leading to a stunting, participação which has now improved, da because Kisumu, now we were able e nós to agora convince podemos the ter uma government, the political porcentagem wing, de participação about what e happens com when there is isso nos deu stunting apoio among the político. children, Então, the isso kind of quer children they dizer will grow que into, and perante even as the mothers, if crianças they have no food, e também com anemia a was colaboração like das próprias mães, dos nationally pais, 42, nós vimos que houve ali and uma cooperação de 42% 83 for desses children indivíduos. aged 6 E to 59 months. And we thought that temos was too também much. The uma citizens of the estatística people que we are mais ou raising were menos not de going to quase be healthy people who can 60% em also think 6 upright. meses nós tivemos a Yeah, so colaboração those were the key things. We na were just looking at criação the dessas nutrition, the way políticas. Então, se nós estamos a olhar the way só we agora para o produce aspecto food, de the way we process nutrição, it, and up to the como table, who nós consumes colhemos it, o how. alimento, como é que Those nós are the reasons why we thought of processamos o alimento, quem having é que the two consome o key alimento, strategies that nós is touching vimos aí que all duas all the departments, the estratégias government estavam a departments ser or sectors desenvolvidas e qual era within a the participação city. do governo e também Thank you. do Thank you, Rose. I think now it's setor da more indústria que clear, estava sendo and it's very envolvido. interesting that you raised this point that promoting traditional meals, promoting Sim, foi local muito food bom culture você is ter a means falado for sobre isso, improving Rose, nutrition. porque isso tem a ver And com a child nutrição, nutrition como é was que se one faz very high o objective alimento, como é que se of cozinha, this porque isso tem a strategy. So I ver think com o it's crescimento da quite criança. Então, understandable for us muito from interessante e eu Brazil entendo muito that have the bem, same porque objective isso acontece no in Brasil mind. So thank you so também. much, and thank you for explaining E muito more about the obrigado por stakeholder ter platforms. I do explicado think sobre that they are quite similar to the como é que essas framework we have plataformas for são food policy desenvolvidas councils. aí, So that's porque very good isso to vai, hear from you too. obviamente, Okay, so I'm de switched to encontro com a Portuguese. formação de comitês e Edson, conselhos que se envolvem com vou agora o setor de passar para alimentos. você. Se você tiver alguma pergunta para Rose, também pode ficar à vontade para colocar, mas eu já vou deixar aqui uma pergunta para você. Na sua apresentação, acho que um tema que fica muito vivo e me parece que é um tema que é muito forte, muito quente, muito importante no plano internacional, que é o financiamento de políticas alimentares.
Você trouxe um elemento muito interessante de que o município colocou, né, resolveu investir recursos públicos, portanto, a gente está falando de financiamento público, em dinheiro público, de contribuintes, né, enfim, o recurso público, para a compra pública de alimentos em diversos programas. A compra pública de alimentos para escolas, hospitais, saúde, e também para gerar crédito aos agricultores locais. E você trouxe em um momento um dado muito relevante de como esse investimento público retornou no aumento da renda do agricultor familiar do município. E no mundo inteiro se discute muito isso, como nós financiamos políticas públicas, políticas alimentares, e há sempre uma dúvida sobre se os governos têm essa dúvida de colocar mais dinheiro nesse tipo de financiamento. E o retorno é evidente, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa perspectiva da relação entre vale a pena colocar dinheiro público nessas políticas porque há um retorno de desenvolvimento local. Como eu falei, a nossa experiência ela começa a ter base naquele momento da Covid. Sou eu? Acho que sou eu. Acho que sou eu, né? Desculpe, eu entrei no canal errado, desculpe. Podem falar. Então, como eu disse, a nossa experiência ela começa muito, muito forte com a questão da Covid, onde a gente percebeu que diminuição de fluxo de pessoas nas feiras, os alunos em casa, as pessoas não podendo ir para a rua fazer sua compra do alimento ou fazer o seu consumo da agricultura, fez com que feiras, escolas, a produção fosse, vamos dizer assim, certamente esquecidas naquele momento. Ninguém podia ir para a rua, ninguém podia estar em lugar nenhum. Nossos agricultores são muito idosos. A maioria é de gente acima de uma idade que permita um grande esforço físico. Então, tudo isso, naquele momento, foi identificado num diagnóstico que nós fizemos para entender como que nós íamos fazer o plano da agricultura familiar, principalmente, da Secretaria de Agricultura nos seus diferentes frentes de trabalho, nas suas diferentes frentes de trabalho. Então, tudo começa quando a gente cria um sistema que monitora isso. No momento que a gente cria esse sistema, a gente começa a identificar quem é o produtor, o que ele produz, como é que esse produto dele pode entrar num cardápio da educação, num cardápio da assistência social, no cardápio da saúde, como é que isso pode ser fomentado pelo município. Então, nós começamos a ver que garantir o escoamento, garantir o comércio, também impactava no valor de renda desse produtor, que, consequentemente, ia investir também na sua produção. Então, nós fizemos o que a economia tem que fazer. Linkamos todos os momentos dessa cadeia produtiva, desde a produção, o escoamento, a comercialização e, por que não, o financiamento. Então, só que um financiamento mais fácil de chegar, esse é um desafio de todo agricultor. Quando você me diz que os governos têm dificuldade de colocar recurso nessa área, eu penso diferente. O recurso até existe. A dificuldade é ter acesso ao recurso, porque é tanta documentação e tanto gasto no sentido de alcançar esse financiamento que o agricultor não consegue, o agricultor familiar não consegue, por exemplo, contratar equipes de assessoramento ambiental, porque é muito caro. Então, ao criar esse sistema de monitoramento, nós conseguimos conduzir na produção assistência técnica e de produção, onde os nossos técnicos fazem todo esse diagnóstico. Conseguimos, ao criar os programas municipais, direcionar de forma transparente, com clareza e com tranquilidade na prestação de contas, um recurso que já era destinado para um alimento, mas que caminhava por outro lugar para comprar com respeito às nossas culturas alimentares. E na alimentação escolar, o programa ele já reconhece isso. Ele já diz, olha, você tem que comprar primeiro do local. O problema é que quando essa lei foi criada, ela não foi pensada no norte, na Amazônia. Então, nós tivemos que
que reorganizar isso sem deixar de cumprir a lei e colocar recurso do município para ampliar, porque o recurso que vem é muito baixo. Ele não cobre, por exemplo, nossa despesa de levar o alimento para a ilha, uma escola na ilha. Então, nós entendemos que ser um município pujante precisa ter, que faz a arrecadação correta do seu recurso, precisa devolver para toda a população. E essa população beneficiada também faz com que o dinheiro circule na cidade. Então, foi uma questão econômica mesmo, foi uma matemática que justifica e a gente continua medindo. Cada agricultor que está dentro do nosso sistema, a gente consegue fazer um diagnóstico novo para perceber, olha, você está fornecendo para alimentação escolar, você está fornecendo para assistência social, você está fornecendo para a saúde, você está tendo o teu produto nas nossas feiras e mercados. Então, tudo isso faz com que a gente consiga perceber que esse agricultor passou a ter uma renda melhor e faz com que a gente tenha certeza de que o sistema alimentar precisa dialogar como cadeia produtiva econômica. Eu não posso pensar no sistema alimentar só na comida que está na mesa. Eu preciso pensar na soberania alimentar, eu preciso pensar na comida desde o momento que ela é produzida. E, graças a Deus, a gente teve a decisão política do Renato, da Cristina, que são nosso prefeito e vice-prefeita, de ter a liberdade de fazer essa política acontecer. Então, o desafio não está no recurso disponível, está na condição que você dá para que aquele agricultor acesse. Então, é bem essa matemática. E, com certeza, o dia que todo mundo medir isso com mais propriedade, vai entender que cada real que você investe em agricultura alimenta pessoas, desenvolve lugares e gera renda para agricultor. Muito bom, Edson, muito obrigada. Eu adoraria continuar conversando com vocês por muito tempo, mas os nossos intérpretes nos avisam que a gente tem que terminar às 11h30, em ponto, horário do Brasil, enfim, nos próximos 7 minutos. Então, eu vou passar aqui para os colegas do ICLEI África para finalizarem, mas deixando uma mensagem de agradecimento à Rose e ao Edson. Para mim fica muito claro que os objetivos são comuns, né? As finalidades que ambas as cidades buscam são as mesmas. Falamos de processos de implementação que se complementam e que existem nos dois cenários, né? Participação social na construção de políticas, envolvimento, engajamento, financiamento público, compra pública, valorização das dietas locais, valorização da cultura alimentar local como estratégia de desenvolvimento econômico e social, como de estratégia de nutrição e combate à fome também. Muitíssimo obrigada, espero que esse seja o primeiro diálogo de muitos nessa troca Brasil-África e volto para os colegas então do ICLEI. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ju. Eu vou passar então o encerramento para os colegas do ICLEI África e fica meu agradecimento também a todos que participaram, ficaram com a gente aqui até o final, e aos palestrantes e aos colegas que estiveram envolvidos também na organização desse evento. Então, passo a palavra para os meus colegas do ICLEI África para o encerramento. Muito obrigada, pessoal. Am I coming through? Sim, yes. Perfect. Thank you so much to everyone who was Muito able to obrigada join the a session today and todos que participate. estão aqui But more especially a big participando. thank Eu you quero to our speakers for agradecer today, aos Rose and nossos Edison. I think it dois is preletores, a really exciting to Rose hear what's e também happening ao on the ground Edson. in Poxa, foi Kisumu as well muito as bom in saber o que está Vasarina, acontecendo but em most cada importantly, just região, hearing nas suas how cities are cidades, really now e placing também como é que as food and cidades culture as well estão as agora public health também in their agenda. fazendo I think today's session we were really reminded a of the importance of colocação dos sistemas celebrating and embracing alimentares food como cultures, parte but da also agenda das the suas importance of cidades e também crisis como é que preparedness and the o value of building agregado resilient and cultural é muito inclusive importante food para systems. essa A big thank you also para to essa Italy, Sans sistematização, and e Luca eu quero for co-hosting agradecer também a this SAMS great e também a session. Lupa Thank you also por to esta Rosie sessão
and Lillian, who muito was our interessante. interpreter Eu quero for agradecer today. mais uma vez a And once again, Rose thank you por all ter so participado e much ao for joining the Edson session. também, e a And todos que estão goodbye. aqui We'll meet again next participando time. dessa reunião. E até a próxima vez. Muito Bye bye, obrigada. everyone. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, obrigada. Thank you, everyone, and thank you so much to the Ah, presenters. obrigado Thanks, a todos, Juliana. a Thank you, todos. Anna. Tchau. Luke. Bye, Luke. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Bye, Rose. Bye bye, Edson. Thank you.